Fala, fala pessoal, mais uma quinta-feira, mais um episódio especial. Hoje eu tô com o meu mestre, um professor, Solon, grande Solon, conhecido mais como Solon da Globo Rural. Afinal, são 22 anos de empresa. E aqui, ó, tiro o chapéu que ele já me presenteou aqui, tiro o chapéu para falar dessa empresa e dele como pessoa. É uma pessoa que está diretamente relacionada aos nossos propósitos, nossos princípios, e assim como os conselhos, você precisa de boas sementes, assim como você vai precisar de conselhos certos para a sua jornada. E nada melhor do que recomendar agora sementes da Globo Rural, que são especialistas em uma semente de qualidade. E espero que você busque então nessa conversa conselhos valiosos e de qualidade, assim como as sementes que eles entregam no mercado para o produtor. Então vem com a gente nesse episódio e nessa conversa. Você é nosso convidado de honra. Quando você... As primeira impressão sua no campo, a primeira atividade sua no campo, foi como, Solon? Sou filho de agricultores. Minha mãe, professora, e meu pai era vaqueiro. Depois, ele passou a ser produtor rural, pecuarista. E a minha vida, eu cresci os dentes dentro da fazenda, né? O nome da fazenda chamava Zabelê, lá no município de Japoatã, Sergipe. E depois fui estudar na Escola Agrotécnica de São Cristóvão, Sergipe. E de lá já fui direto para a universidade, estudar agronomia, que é minha paixão. Então, minha vida inteira, eu tenho 50 anos de idade, minha vida inteira que eu me reconheço como gente está dentro do meio rural. Dentro do campo. Filho único ou não? Não, somos 4. Quais foram as dificuldades enfrentadas assim, para você ter esse romper? Sair de Sergipe, vir para Lavras, assim, qual foi as dificuldades enfrentadas nessa época, assim, que você lembra, assim, você fala, cara, por isso eu passei e venci? Eu sempre fui disruptivo, ou seja, eu estudava agronomia em Aracaju, fazia parte da primeira turma de agronomia em Aracaju e fui para Lavras porque naquela época eu era do movimento estudantil da Federação Estudante de Agronomia do Brasil, que é a FEAB, a saudosa FEAB, que eu tenho uma grande gratidão na vida. E de lá eu viajava muito às escolas de agronomia e conheci a Universidade Federal de Lavras, que era bem renomada, eu acho que é das 3 universidades mais importantes do Brasil no campo, na área do agronegócio. Então, fui estudar em Lavras e de lá saí no ano de 2000 para vir para Goiânia, né? Eu tenho 2 filhas e aí a mais velha justamente eu vim para cá por causa dela. E daí me estabeleci em Goiânia e eu estou na Globo Rural há 22 anos. Uau, uma vida. Uma vida. Uma vida. Foi seu primeiro emprego em Goiânia? Em Goiânia, eu trabalhei primeiro em assentamentos do INCRA e depois eu fui para o SEDAC, que era o Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado, e depois fui para a Globo Rural. Que hoje você está há 22 anos. Hoje eu estou 22 anos. Tem um conselheiro nosso que ele fala muito sobre isso, que ele fala o seguinte, que a gente vê a capacidade de relacionamento com a pessoa com os relacionamentos duradouros que ela tem na vida. Então aqui a gente já está tendo um parâmetro da sua persona, da sua pessoa e tudo mais. 22 anos de relacionamento, isso numa empresa. Você dando o máximo de si, isso mostra um pouco de quem que é o Solon também, né? Sim. Também facilita porque a Globo Rural é uma empresa familiar. A história do Biratã, que é o proprietário, é uma história muito bonita. Ele vem também de uma família simples. Ele foi vendedor da Sementes Amazonas. A Sementes Amazonas ele sai para fundar a Sementes Globo Rural e está no mercado aí há 30 anos já, praticamente. Nesse ramo de acompanhamento entre produtor rural e produtos, 22 anos de Globo Rural, mas no INCRA você já teve quantos anos em atividade?
O meu primeiro emprego, como nessa área rural, eu fui gerente de fazenda de uma fruticultura. Fruticultura Califórnia, em Canindé de São Francisco, Sergipe. Eu tinha só 22 anos de idade e tive que assumir esse desafio por convite de um amigo que eu tenho muita saudade, o Adoniel Amparo, que me levou para lá para gerenciar essa fazenda. Por lá fiquei 1 ano e meio mais ou menos, e a nossa função era manejar fruta do conde, coco e banana. E a gente tinha como premissa produzir biofertilizantes a partir de resíduos de frigorífico. Então a gente resolvia de uma parte o problema dos frigoríficos e usava na propriedade rural. Isso dava sustentabilidade fantástica, né? Praticamente não usava adubo químico e não tinha doenças, praticamente também. Uma coisa muito legal. Que hoje se estabeleceu através do Soil Food Web, que é uma técnica de uma doutora americana, doutora Eliana, na Universidade Berkeley, na Califórnia, que é muito utilizada em Rio Verde, essa técnica do Soil Food Web. Que são os compostos. São compostos. São bioinsumos. Bioinsumos, eles podem ser químicos também, pode ter adição de químicos, né? E pode não ter adição de químicos. Isso. Ele preconiza, na verdade, a diversidade da micro e da mesofauna. O que é isso? Se você tem um organismo se prevalecendo, ele possivelmente aquela cultura vai provocar uma doença. Certo. Né? Se você tem uma diversidade de micro-organismos, né, você não deixa determinado micro-organismo se estabelecer de uma forma agressiva. Você tem uma diversidade de micro-organismos que a doença ela não vai se estabelecer. Como se fosse anticorpos no nosso corpo, né? Como se fosse anticorpos, exatamente. Quanto mais células de defesa que a gente pode ter, exatamente, mais rápido você adaptar o seu sistema imunológico ali, né? Exatamente. Então, hoje, essa parte de bioinsumos, ela cresceu um absurdo. Eu acho que nos últimos 5 anos, eu tenho um amigo um dos ramos que mais cresce. Que ele é um dos maiores em Dourados, lá. E eu converso muito com ele, porque eu queria trazer isso para Goiás. Eu acredito que essa é uma das soluções de sustentabilidade daqui para frente no agro. A gente vê que a gente já teve desde 2020, a gente tem diversos problemas de importação, por exemplo. Teve problema de guerra, falta ureia. Teve problema defensivo, faltou glifosato. Então, sim, quanto menos você puder estar presente com químicos na propriedade, eu acho que a sustentabilidade da propriedade vai estar baseada nisso. E são ciclos que vêm acontecendo. Você está me falando de um ciclo que aconteceu quantos anos atrás? Que era utilizado. E agora que está voltando a ser utilizado. Eu falaria o seguinte, essa técnica, ela é milenar. Os chineses já usavam há mais de 2000 anos. Os indianos, então, são mestres nessa área, né? E aí, o que ocorreu no Brasil que fez esquecer a gente um pouco isso? É a Revolução Verde, que ocorreu na década de 70 e que preconizava o quê? Você tem que produzir mais alimentos, né? Com alto uso de insumos de adubos químicos e o uso de fungicidas, inseticidas, herbicidas, os cidas todos da vida, né? Então, daí houve uma grande produção de alimentos, que era demandado mesmo, e aí essa Revolução Verde ela ocorre, por um lado tem a produção, mas por outro você tem um alto custo e você tem um alto uso de insumos. A partir do momento que você consegue fazer determinados insumos dentro da sua própria fazenda, você baixa o custo. E você tem a qualidade daquilo que você está jogando na sua terra. Só que não é uma coisa fácil. Tem que ter muito conhecimento, tem que ter um direcionamento tecnológico para aquilo. Volume. E tem que ter, e é uma coisa que a escala. O volume você está falando? Escala. E você aí não tem escala. Porque vamos falar que um cara que vamos
falar, um cara pequeno, planta 1.000 hectares. Quanto ele não teria ter de compostagem para produzir adubo suficiente para ele, então, produzir os 1.000 hectares com adubo próprio? Isso aí é gigantemente. A gente sabe que tem muitos substratos utilizados que são ricos e fortalecem. Só que o que sempre esse amigo me falou? Ó, os compostos agora a gente tem que focar onde? Onde tem a matéria-prima de graça. Porque se você for pagar pela matéria-prima, para você fazer o tratamento biológico, fazer todo o trabalho e vender depois, não consegue tirar o preço. Então o substrato você não pode comprar. Às vezes que é viável aonde? Onde tem alta concentração de grãos de suíno, confinamentos, que aquele dejeto tem que sair logo. Eles produzem muito e consomem pouco. No Goiás, eu não consegui vender a ideia ainda, por quê? Porque não tem. Tudo é vendido aqui. Vende cama de frango, cama de poedeira, suíno. A gente tem poucos grandes de suíno em vista no estado, então não se tem um problema ecológico e nem de saída desse subproduto. Confinamento. Geralmente o cara que planta confinamento, ele planta lavoura. Então, automaticamente ele já usa e não é o suficiente para a produção dele. Então, assim, eu acho que a grande pegada hoje seria, às vezes, ou grandes polos, né? Porque eu vi que ele produz até com cinza. A gente sabe que hoje a gente tem um alto índice de usinas aí, que tem queima. Então, a gente sabe que a cinza é um substrato, né? Que pode ser utilizado. Tem as podas de árvores também, que pode fazer a decomposição delas no tratamento todo de ruas, de cidades. O prefeito está fazendo. Então vamos pegar tudo isso aqui e vamos jogar para virar o orgânico, um adubo orgânico. Então, sim, essas técnicas milenares eu vejo que foram esquecidas por quê? Por causa da novidade. Agora eu vou entrar num conselho seu, quero saber desse conselho. Quando que eu, produtor, eu, usuário, vou saber que a novidade é o melhor para mim? Ou quando eu vou saber que o tradicional é o que deve ser feito? Eu falaria o seguinte: tudo vai exigir você fazer uma leitura da sua necessidade e você ter o conhecimento ou a observação de identificar que aquela demanda ou aquele se é o tradicional ou se é a novidade, se ela vai se encaixar nessa sua demanda, né? Pegando aí no nosso caso, sementes. De 10, 12 anos atrás para cá, foram lançadas várias sementes, várias espécies. Jure, Quênia, Tamani, tal, através da Unipasto. Uma novidade, né? Uma associação de empresas, são 33 empresas mais a Embrapa, né? Essas empresas financiam a pesquisa e essa pesquisa procura lançar produtos para melhorar o portfólio de sementes forrageiras. Isso é novidade. Mas aquelas espécies... Braquiara. E da braquiária tem os híbridos, tem o Ipiporã, Paiaguá, vários produtos. Mas essas espécies, elas se encaixam na sua necessidade, no seu manejo, no seu solo, nas condições edafoclimáticas da sua região? É isso que tem que ser perguntado e tem que ser respondido. Eu bato muito na tecla que a gente não precisa mais de vendedores. A gente está num mundo onde que as vendas são a principal profissão do mundo. Hoje, se a gente for ver os cursos de coach, os desenvolvimentos pessoais, se a gente for ver as técnicas, os cursos mais vendidos, os livros mais vendidos, vão ser todos aplicados em vendas. A gente cogita até que é uma disciplina fundamental na nossa escola. O cara às vezes não precisa saber, ele tem a necessidade de saber fazer a conta, a língua portuguesa, a história, a geografia, mas ele tem muito mais necessidade também de saber as técnicas de vendas, porque ele tem que sair dali preparado para o mercado de trabalho. Não é só sabendo, conhecimento.
Tem que ter técnicas, né? Técnica. Não, até mesmo você, em qualquer ramo que você vá, o fato de você procurar um emprego em qualquer lugar, né? Você está vendendo a sua mão de obra, ou intelectual, ou abraçal. Ou física, né? Ou abraçal. Mas, de uma certa forma, você está vendendo, olha, eu tô aqui, eu já fiz isso na vida e tal, eu tenho tais habilidades, e posso fazer isso, posso fazer aquilo, se encaixa naquela realidade. Ou até mesmo você está vendendo o quê? Sua imagem. Sua imagem. A gente sabe muitas pessoas aí que vivem a vida porque vendem a sua imagem. E aí viram influências e tudo mais. A gente sabe disso, que hoje, constantemente, o mundo está vendendo algo. Quem está comprando, quem não está, isso é outra história. Mas que está sendo vendido a todo momento algo para a gente, está sendo vendido. E assim, a técnica que eu ia chegar é que a gente não precisa de vendedores, a gente precisa de conselheiros. Porque a venda pode ocorrer, mas a recorrência só vai acontecer se for correto ou não. Se eu tenho um relacionamento com o senhor hoje, foi porque foi vendido, mas veio acompanhado de conselhos. Sim. Queria até falar um pouquinho dessa história. Quero sugar muito do senhor aqui, mas assim, eu não poderia deixar também de compartilhar isso quanto sou grato na sua vida. Eu que agradeço. Anos atrás, a gente fez uma irrigação aqui, minha irrigação foi a minha primeira irrigação que eu fiz visando pastejo. E aí a gente procurou o melhor capim. Te liguei. E aí eu tinha um capim específico que eu queria, que era o vaqueiro. Que era gado de leite, me dava um alto índice de capacidade. Eu acho que na época eu até te falei o número de vacas, eu acho que era 45 animais que eu tinha em lactação e 2 hectares que eu queria fazer. Você falou, ó, só existe no vaqueiro. A gente não tem como. Se a gente colocar um pânico aí, você vai conseguir às vezes nas águas. Na seca você não vai conseguir. Isso. A produtividade. Então vamos numa que vai ser gerindo o fator clima, o fator volume e o fator produtividade. Vou ir conhecer sua área primeiro. Você não quis me vender o produto primeiro. Você quis conhecer minha área, minha realidade. Veio e fez uma análise. Ó, prepara o solo assim, assim, assim. Preparei o solo. Você veio, bombou. Reprovei nessa matéria. Cara, não dá conta, a gente não consegue produzir. Tem braquiária, você tem que reformar isso. Resumindo toda a história, eu acho que você veio umas 3 ou 4 vezes aqui em casa. Eu refazendo o serviço, ajustando tudo. Até mesmo porque a gente tinha uma dificuldade de maquinários adequados. E aí você, não, vamos no vizinho pegar um rolo de tomate. Vamos, seu vincão, vamos... Por fim, a última recomendação sua foi, ó, a gente tem que ter uma distribuição correta. E para a gente regular, a gente não tem um material correto para fazer essa gestão. Seu vincão, se a gente abrir muito, vai jogar muito. Se abrir pouco, não joga nada. Então vamos misturar um pó de serragem fino. Exatamente. Então a gente fez essa mistura, resumindo o ponto certo. Se eu não tivesse sofrido todo esse processo, eu tinha começado errado. E se eu começo errado, eu tinha comprometido todo o meu investimento, frustrado, e às vezes queimaria o produto. Ah, o vaqueiro não presta. Não é que não presta. A minha técnica de implantação, o meu processo que foi falho. Mas eu tive um conselheiro para me acompanhar, que foi o senhor. Então sou grato à sua vida, grato à sua atenção, à sua técnica, à sua paciência, em vir aqui. E desde então a gente trouxe relacionamentos, né, Solon? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, porque... Mas isso é uma questão que a gente traz dentro da empresa Sementes Clube Rural, de que não é só vender. É lógico, a empresa vive das vendas dos produtos, da sua margem de lucro e tal, mas é principalmente criar um relacionamento, ter a empatia de conhecer a realidade do produtor rural e você poder fazer uma indicação que seja dentro dessa necessidade, dessa demanda. Por exemplo, você não vai indicar uma braquiária numa área próxima de alagamento, num solo encharcado. Não dá para ser. Né? Você tem que fazer uma leitura correta. Da vaqueiro, com qualquer outro sínodon, ela é altamente exigente de fertilidade do solo. Ela precisa de uma saturação de base alta.
e ela precisa de um solo mais orgânico. A matéria orgânica que ela tem que estar bem adubada com a parte orgânica também. Ela vegeta muito bem, ela tem uma proteína em torno de 20 a 22%, que é espetacular. E a digestibilidade dela, a qualidade da fibra, essa parte da fibra é importante nessa leitura, que toda forrageira ela tem 3 tipos de fibra: a celulose, a hemicelulose e a lignina. Quanto mais curta, ou seja, quanto mais ela tem a hemicelulose, melhor. Quanto mais longa, ela vai ter lignina. É difícil de digestibilidade. Então é aí que as forrageiras elas têm maior ou menor digestibilidade. No caso da vaqueira, ela é espetacular. O difícil é você mantê-la, porque diante dessa fertilidade toda e o manejo necessário, Eu acho que é o grande problema. a tendência é diminuir o stand. Diminuindo o stand vai acabar. Assim, eu tive um problema aqui, eu falhei. Com seus conselhos eu venci a etapa inicial, mas eu falhei aonde? Em manejo. Porque o manejo ali tem que ser muito controlado. Ponto de corte, ponto de entrada, ponto de saída de cada piquete. Você tem um problema que quando é pastejo vai dar moita no lugar das fezes ali. Então você tem que vir repassando aquilo ali, tem que ir tirando aquelas moitas para ficar homogêneo o pastejo. E assim, o que eu observei? Que quando você trabalha com um rotacionado mínimo possível, mais se come. Se você forçar quadros pequenos e o gado comer tudo num dia, um dia uma noite, ou só o dia e outro piquete só à noite, você teria um aproveitamento maior. Por quê? Porque ela descansa menos e come mais. Exatamente. Então ela come bem mais, você tem um aproveitamento maior de massa. E hoje evoluiu bastante. O que você acha hoje, Solon? A gente vê muito falar de autoconcentração às vezes e aproveitamento, exemplo, de fenagem, em meio de confinamento. A gente sabe que o produtor de leite, ele transicionou para os compostos, que são 100% confinados, com aproveitamento climático com o gado, para todo o conforto do gado possível e uma alta produtividade maior. Sim. Então a gente, para bezerros, para criação, a gente já ouve se falar em dietas de puro grão, dieta total, ou até mesmo com fenos. Quando a gente vê um índice maior, um gado que vale mais, o cara até gasta mais na dieta. Maior valor agregado. A gente vê também os pré-secados. O que mudou de quando você começou para agora, nessa transição toda que você falou assim, cara, houve uma transição realmente? Houve uma transição muito grande, até porque, voltar um pouco à teoria. No Brasil, a gente tem 165 milhões de hectares de área de pastagem. Muito grande ainda, né? E a gente tem 225 milhões de cabeças de gado, de bovinos. Então, isso vai dar mais ou menos, fazendo uma conta rápida, em torno de 1,37 UA por hectare. UA é a unidade animal. Unidade animal, 450 quilos. Uma produtividade baixa. Baixa. Baixíssimo. A gente está até num evento semana passada, a professora Janaína estava falando essa questão. A gente tem que melhorar a nossa produtividade. Aí que você está falando mesmo dos concentrados, a necessidade de confinar, principalmente na atividade leiteira, é porque é uma atividade que exige uma produtividade alta. Praticamente você não vê um pequeno produtor de leite, como a gente via 10 anos atrás. Primeiro porque as necessidades de mercado e a legislação, ela mudou. Aí por volta do início dos anos 2000, mudou. Células somáticas, a qualidade do leite, a aferição que a indústria tem que fazer, de ela receber esse produto leite, ela é muito melhor do que era no início dos anos 2000. E a necessidade de confinar está ligado diretamente a essa produtividade,
E a gente, no caso de pastagem, jamais conseguiria fazer isso. No caso de leite. No caso de corte, você já tem só o acabamento. Só vai fazer o acabamento. Correto. Você quer pegar um animal aí em torno de 12 arrobas e fazer ele chegar a 12 a 15 arrobas, fazer ele chegar a 18, 20. Certo. Né? Que é a fase realmente da engorda, né? Mas aí a gente cai na seguinte questão. Custo. É lógico que o animal mais barato que tem é um animal em cima de pastagem. Né? E para pastagem, você tem que melhorar a sua produtividade. Tem produtores que chegam a 7,5 a 8A por hectare. Mas são pastos geralmente muito pequenos, aí até 5 hectares, né? Com forrageiras muito mais produtivas, Mombaça, Jure, né? Quênia, são forrageiras de maior porte e mais produtivas. Aí você está falando de ela comer mais, se fosse mudasse pasto todo dia, está diretamente ligado à qualidade da fibra. Você está falando em digestibilidade. Se ele come mais, né, então ele vai produzir mais, ele vai engordar mais. Mas isso está diretamente ligado ao momento de entrada. Momento de entrada e de saída. Não pode ficar passado, não pode ser uma pastagem passada. Passada significa que ela produziu uma fibra longa. O talo. E aí o animal não demora a digerir. Então eu falaria o seguinte, respondendo a sua pergunta. O que mudou, essencialmente, foi a mentalidade dos nossos produtores, da necessidade de ser um empresário rural. Antes existia um produtor que ele não via a fazenda como uma empresa. Ele era mais uma atividade, de vez em quando até extrativista. Hoje não, hoje são profissionais. São mais profissionais e aí você tem que concentrar mais animais por área para você ter uma produtividade maior. Seja de leite, seja de carne, seja qual produto que você queira falar nessa parte de pecuária. Hoje, a sua carteira de clientes, você tem mais produtores que são produtores rurais ou tem atividade rural como secundária? Ah, tem muita gente com atividade rural secundária. Mas outra coisa que mudou, né? De 2003 para cá, a agricultura começou a fazer plantas de cobertura. Isso aí mudou completamente o nosso mercado. Né? Pra você ter uma ideia, nós temos 45 milhões de hectares com soja e 67 milhões de hectares com milho. Então, se você for fazer uma conta rápida, se você usar aí 5 quilos por hectare de planta de cobertura, essa área de soja está demandando, você vai fazer 5 vezes 45 milhões de hectares, vai dar 225 mil toneladas de semente que você teria que colocar no mercado. Coloca no mercado. E a gente não tinha, por isso que nesses picos de preços de plantas de cobertura rusienses, Piatã e tal, porque a demanda aumentou bastante. Lógico, os custos também aumentaram, mas a demanda aumentou bastante. E isso é bom. Por quê que é bom? As plantas de cobertura, elas fazem com que você forme perfil de solo. Você lembra quando você já fazia análise de solo, aquela análise de solo de 0 a 20? Certo. Esquece isso. Ah, então tá, você quer falar que vamos fazer de 20 a 40. Não, esquece isso. Já estamos falando em análise de 1 metro de profundidade. Os Estados Unidos, que tem uma produtividade de soja e milho maior do que a brasileira, na maior falando no geral, porque tem áreas no Brasil que produzem mais que lá. Uhum. Assim, você pegar no geral, na média geral, os Estados Unidos tem mais. Mas por que eles têm mais? Porque os solos de lá são chernozentes. O que significa isso? São solos orgânicos que passa 6 meses e está congelado por causa do frio. certo? No meio norte-americano, está no frio. Então ele fica congelado, né? Porque é um clima temperado. Aqui nós estamos num clima tropical, portanto a temperatura é alta e as reações de decomposição da matéria orgânica são muito mais rápidas também. Uhum. Né? Então eu diria o seguinte, eles lá têm um perfil de solo
que se formam praticamente de uma forma natural. É o que acontece na Ucrânia também, acontece na Rússia, acontece na Argentina também, que é uma área mais fria. Então, pra você ter uma ideia, o que a gente precisa usar aqui de fósforo, lá eles usam Basicamente, só 20% do que a gente usa. Os custos de lá com relação à adubação é menor, porque eles já têm um solo já apropriado. Aqui, essas plantas de cobertura é que vão possibilitar formar esse perfil de solo e você ter uma produtividade maior. Como? Você tem raízes estruturando o solo, você tem incorporação de matéria orgânica através da palhada e você tem a cobertura do solo que permite com que você não tenha uma oscilação muito grande como teve o ano passado com relação a veranicos. Ou seja, o que chover, o solo vai reter. Através da matéria orgânica, ela funciona como se fosse uma esponja de lava-prato. Ela retém água. certo. E permite o desenvolvimento das raízes da sua cultura principal. Seja soja, seja milho, seja algodão, enfim. Você foi um conselheiro em outra fase minha também. Quando eu produzia muitos anos, eu fiquei como produtor de sementes aqui da Corteva, então atualmente, né? E aí você sempre me vendia semente, eu sempre comprava semente contigo, que era Crotalária, ou Mucuna. E teve uma época que a gente usou feijão Guandu. Então, sim, hoje ainda essas três culturas são muito utilizadas ou a gente teve uma transição? Porque Crotalária era quase impossível, né? A gente fazia até por disponibilidade. É. Solon, tem Crotalária? Não tem, então vamos para onde? Mas sempre minha intenção foi Crotalária, né? É. As crotalárias, elas têm uma propriedade muito interessante nessa rotação de culturas ou na planta de cobertura. Ela cresce rápido, é uma leguminosa que cresce rápido, né? Se você dividir assim para entender teoricamente é o seguinte: as gramíneas, ela tem um crescimento muito rápido, elas são plantas C4. O que é isso? Elas crescem com 4 carbonos. É mesmo que você está construindo uma casa, você tem um pedreiro que assenta 4 tijolos e o outro que vai assentar 3 tijolos. E as leguminosas são C3. Só que a crotalária, ela tem um comportamento parecido com a C4. Ou seja, ela é muito veloz em crescimento. Então ela produz uma matéria orgânica de excelente qualidade, tanto é que a Crotalária Juncer, ela produz uma fibra de tamanha qualidade que ela chegou aqui no Brasil para produzir celulose para cigarro, que tem que ser uma celulose de alto padrão, Certo. né, através da Souza Cruz. Né? Ela também é chamada de cânhamo da Índia, ela veio da Índia, porque para produzir essa fibra de alta qualidade. E a Crotalária spectabilis, ela elimina nematóide do solo. Nematóides, eles conseguem, com o cultivo da soja, ele vai se multiplicando, porque a soja é hospedeira, ele vai se multiplicando. Né? Ele é medido em indivíduos por 10 gramas de solo. Então, áreas mais antigas de soja, você tem uma população de nematóide alta. Isso diminui muito a produtividade. Nematóide de galha, né? O Pratilínculos, que é outro tipo de nematóide. Então, as plantas de cobertura, elas vieram para auxiliar nessa rotação para solucionar esses problemas. Porque não existe um nematicida que seja viável em áreas grandes. O que tem é brometo de metila, que é um gás que é altamente tóxico e é proibido. Ele é altamente tóxico, é um gás. Como é que você vai aplicar em 1000 hectares brometo de metila? Possível. Aí é muito mais fácil você usar a crotalária para rotacionar, você incorporar matéria orgânica de excelente qualidade e você solucionar o problema do nematóide. E hoje como está a disponibilidade hoje no mercado? Já tem muitos produtores, né? No Mato Grosso principalmente, tem muita gente produzindo, aqui em Goiás, no sul de Goiás também. Feijão Guandu praticamente ninguém produz mais, porque são plantas de menor rendimento, e geralmente são plantas arbóreas, então é difícil de você colher, é difícil de manejar e tal. Já a crotalária, ela é rápida no crescimento, ela é fácil de manejar e ela é boa nas soluções que ela se propõe a fazer.
Então, essas outras praticamente Ficou para trás em e segundo plano. E a crotalária que, em termos de produto desenvolvido para grandes campos de produção de semente e para grandes áreas a serem plantadas, é a que se tornou viável. hoje o ciclo da crotalária que a gente está falando tem um segredo também, que é o tempo de corte. Sim, Então, assim, não pode deixar sementear. Então, ela é de fácil controle. uhum, Né? Não pode deixar sementear, justamente assim, se você quiser adubação verde, que ela fixa no nitrogênio... que é a reposição de nitrogênio. É, tem. reposição de nitrogênio. Ela fixa nitrogênio na base de 150 quilos por hectare ano, ou seja, o ciclo dela é 150 dias, mais ou Dias. menos. Então você vai pegar, se ela é 150 quilos por hectare ano, você vai ter aí mais ou menos um terço, não, um pouco menos, 20%, você vai ter aí 30, 40 quilos de N por hectare, que corresponde a 80 quilos de ureia. De ureia. Não é brincadeira. É muita coisa. Tanto é que em Rio Verde tem produtores que depois, no pós-soja, eles já plantam milho com a crotalária Associado, associado e a rusiziensis. certo. Então, a crotalária, naturalmente, ela está fixando, ela está nodulando, né? E fixando nitrogênio ali instantâneo para o milho. E é um consórcio fantástico. E esse, na verdade, seria um conselho para alguém que não aproveita a palhada. Não estamos falando só de cobertura. Não, ele aproveita a palhada. E o gado pode... Não, aí para gado não. Então, É só lavoura. Só lavoura. É só lavoura. porque quem vai pôr o gado, às vezes aproveitar uma palhada para gado, a crotalária não pode ter consumo, né? Não, porque ela tem um aminoácido chamado monocrotalina. Ela é tóxica principalmente para equinos. Pequinos. Para bovinos existe caso, mas é raro. Mas não é uma planta palatável, né? A digestibilidade dela, ela passada, não é boa, né? Então, não, para o caso de pecuária, não é Não o se caso. aplica, Não se só uma cobertura de solo realmente ali. Exatamente. E hoje, Solon, o que você me fala? Recentemente você teve um evento que a gente sabe que de altíssimo valor para quem está no ramo, que até eles nomeiam ele como Capim Day, né? Sim. E aí, o que você viu de novidade assim em si? Você falou, cara, isso aí é um viés para a gente pensar em estruturação dos próximos 4 anos. Então, acho que a gente tem que... É uma visão agora ao produtor que nos 4 anos o mercado vai se mobilizar por esse lado. O que você me falaria sobre isso aí? Olha, o evento foi muito interessante, eu acho que teve mais ou menos umas 400 pessoas nesse evento. E ele é capitaneado pela professora Janaína Matucelo, que é renomada nessa área de forragicultura e tal. E eu diria que teve mais reafirmações do que novidades. Né? Afirmações em quê? A forma mais barata de você produzir na pecuária é na pastagem. É o que a gente estava falando antes, que falou da concentração e tal. Só que a gente tem os gargalos. Os gargalos de quê? O custo da terra para a produção nos últimos 20 anos, ele mais que dobrou. Vou botar aí uns 200%. Mais que dobrou. Como é que você justifica você ter 35, 40 milhões de hectares de pastagem degradada no Brasil? Né? Então essa problemática surgiu lá através da Janaína, uma pessoa muito renomada, e da necessidade de a gente recuperar, produzir mais, né? Eu tenho clientes meus aqui em Hidrolândia, que é uma pessoa muito bem estruturada e tal, e a lotação dele é 1,5 a 2 UA por hectare em área de pasto, muito baixa, né? Tranquilamente ele pode, o simples fato de ele fazer uma análise de solo, corrigir solo com calagem, fazer uma boa adubação, sem nem precisar trocar a pastagem, ele tranquilamente ele dobra, ele passa de 1,5 para 3. Tranquilamente ele dobra.
Só o fato de você corrigir as condições de solo, fazer uma boa adubação e fazer um bom manejo. Compactação de solo também manda muito, né? Compactação de solo, mas compacta por quê? Naturalmente, se compactou, é porque a forrageira já não está numa situação muito boa. Para compactar, se você tiver aí um solo com 15 a 20% de argila, aí imagina só, chove, tem argila e tem a compactação Não desce. do pisoteio, vai virar tijolo, É. né? Então, mas assim, por outro lado, as gramíneas principalmente, elas têm a capacidade de estruturar o solo. Se ela está estruturando o solo, não vai compactar, Certo. né? E se você faz o pousio, que é essa rotação, você permite que ela desenvolva a raiz. Se ela não está desenvolvendo a raiz, é porque naturalmente ou é alumínio, que tem no solo, que é tóxico para o desenvolvimento dessas raízes, ou está faltando determinados nutrientes como fósforo, enxofre também, que é muito importante. O boro é muito importante também, que o pessoal fala só em NPK, mas todos os elementos são importantes. Os micros, né? Os micros. Os 16, são 16 elementos essenciais que a gente trabalha na agricultura. A gente falando de culturas milenares, técnicas milenares, surgiu um agora que é a grande novidade. Se eu pudesse nomear ela, eu falava que é a trend do momento, para falar a verdade, né? Que é agora uma substituta do capim-açu lá, aquela indiana lá. O nome dela é a Moringa. moringa. É. Então, assim, o alumínio, o senhor citou agora, às vezes não vai na região por conta de quê? Por conta do alumínio, né? Da toxicidade, da toxidez do alumínio. Exatamente. Isso acontece da moringa com a leucena também, que era muito utilizada antigamente, principalmente no Nordeste. Ela se estabelece mais no Nordeste porque os solos do Nordeste ele tem menos alumínio. São solos mais jovens, então ele tem menos alumínio. Solos mais antigos, como é o caso dos solos de cerrado, eles têm uma concentração maior de alumínio. Então esse alumínio você tem que corrigir através da calagem e gessagem. Para quê? Se eliminou o alumínio, vai ter desenvolvimento de raiz e não vai ter essa toxidez, e permite produzir moringa. Solon, para eu buscar conselhos certos, você vai precisar saber de algumas informações. Se alguém te deu um conselho sem saber as informações básicas, então ele não é um conselheiro. Porque como que ele vai te dar um conselho sem saber sua necessidade? Sem saber como você sobrevive aquilo ali? Se a gente pensar aqui em ajudar o próximo, vamos fazer uma mesa aqui, essa mesa aqui a gente vai esticar e vai colocar mais cadeiras. Para a gente aconselhar, às vezes quem vai escutar uma conversa nossa, às vezes quem vai tirar uma lição daqui, de uma mesa como essa aqui, quais os principais pontos que você precisa saber para aconselhar a forma correta? Eu vou até anotar aqui, porque às vezes eu gero um questionáriozinho e isso aí está no coração de ajudar o produtor. Eu diria que a primeira coisa, o primeiro passo que ele tem que fazer é um diagnóstico da área dele. Como que esse diagnóstico vai ser realizado? Análise de solo. A primeira coisa. Você tira uma análise de solo e vê os parâmetros de fertilidade, como é que está ocorrendo naquela situação. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, aqui se propõe essa atividade. Vai ser corte, leite, né? Que condição que ele tem de solo, o local onde ele está. Rotação de cultura. Rotação de cultura. O local onde ele está, as condições edafoclimáticas. As condições edafoclimáticas o clima, chove tanto por ano, o seu solo, que textura que é, né? Enfim, para que ele vai usar, que condição que ele vai estabelecer aquela forrageira e aí direcionar para isso, porque toda planta ele vai ter uma necessidade, né? Segunda coisa, procurar sementes, né? Fazer um bom preparo do solo, primeiro, um bom preparo do solo. Tem gente que faz preparo do solo, deixa o torrão de 20 centímetros de tamanho. Né? Forrageira de semente pequena, não vai se estabelecer numa situação dessa. Se um torrão cai em cima, não germina.
Então fazer um bom preparo do solo. E um passo muito importante, semente de qualidade. Né? Semente você gasta hoje em torno de R$ 3.000 para formar 1 hectare. Só 7% é que você vai gastar com semente. A parte mais barata da formação é a semente. No entanto, se ela não germinar, se ela não tiver a capacidade de entregar aquilo que ela se propõe, Perdeu todo o investimento. você perdeu todo o investimento. Então, é por isso que a gente está no mercado há 30 anos, porque tem como premissa fornecer produtos de qualidade, testados, certificados, com todo o acompanhamento técnico possível para ter esse produto de qualidade. E eu falo mais que vocês não são só vendedores, é igual eu te falei, vocês são um relacionamento ao cliente, vocês são conselheiros. Por quê? Porque vocês buscam a totalidade da entrega. Não adianta eu vender uma semente de qualidade, saber que está saindo uma semente de qualidade da minha loja, se ele não está fazendo o manejo certo. Por quê? Porque seu nome, eu vi que isso existe uma preocupação na Globo Rural. Cara, é o nosso nome, é a nossa semente. Porque muitas vezes o produtor vai culpar quem? A semente. Não é o manejo que ele fez. Ele fez o processo certo? Exatamente. Então, aí depois que você tem uma semente de qualidade, como você fez o plantio, tem outro momento que é fundamental. O primeiro pastejo. Tem muita gente que comete o erro de fazer o primeiro pastejo só depois que a planta sementeou. Isso foi lá no passado, né? Errou. Você já tem que plantar formado. Exatamente. O pasto já... não, vou deixar sementear. Não precisa cair mais semente. Você já jogou a quantidade correta para ter o stand de planta adequado. Para ter o stand de planta adequado. Exatamente. Então, esse primeiro pastejo, ele é um momento crucial. E depois aí, o manejo que você vai estabelecer para esses animais de o momento de entrada e o momento de saída. Cada forrageira tem ponto de corte. O seu ponto de corte. Né? Assim como uma lavoura, o pasto também ele vai ter um momento de colheita. Tem um momento que ela está no ponto de entrada. Por exemplo, vou dar um exemplo que é mais usado. Braquiarão. Né? E braquiarão é difícil de errar. É uma forrageira extremamente rústica, muito bem adaptada ao cerrado e tal. Onde a entrada dele 70 centímetros. Ponto de saída 25. Se você baixar, você tira as gemas. Força. Você tira as gemas de rebrota, você tirou. Então ele vai rebrotar de onde? Né? Se você deixar ela alongar além dos 70 centímetros, ela vai ficar num ponto de digestibilidade mais baixo. Você não aproveita o potencial da planta. Né? Então, a Embrapa desenvolveu a régua de manejo, que tem os pontos ideais de corte. Outro ponto fundamental, quando você deixou a planta crescer muito, sabe aquelas imagens que o cara está dentro do pasto e está andando a cavalo e o capim cobre o cavalo? Tá errado já. Tá errado. Tá errado. A não ser se for um capé-açu, né? Tá errado. Por quê? À medida que você não deixou a luz entrar para a planta perfilhar, e aí o seu capim, a sua pastagem, o seu capim, ele vai sobreviver dos novos perfilhos. Correto. O pasto que você vai ter, que você tem hoje, não é o mesmo pasto daqui a 3 meses. É outra planta, porque ela perfilhou. E o perfilhamento ele é muito mais eficiente do que a ressemeadura. A gente vê isso no Tifton. No Tifton, então, qualquer planta estolonífera. Qualquer planta estolonífera. Você vai acontecer isso. E hoje, Solon, se você pudesse me passar uma receitinha de bolo agora. Conselho, receitinha de bolo. Como que eu aproveito meu desempenho de produtividade? A gente sentou numa conversa rápida, a gente não teve tempo de sugar e eu quero só pegar isso aí. Eu quero pegar o meu desempenho de produtividade, uma receitinha de bolo, que se eu fizer aqui, se eu for um cara lá do Mato Grosso, se eu for um cara lá do Matopiba, a gente vai conseguir gerir pelo menos um princípio de desempenho de produtividade. A pecuária ela tem um tripé. Primeiro tripé, genética. Você tem que dar uma boa genética. Certo. Né? Ou seja,
Você não vai querer engordar um animal que ele não tem um potencial genético para atingir aquele objetivo. Segundo, manejo. Você tem que manejar de uma forma adequada no dia a dia, que aquele animal possa expressar a sua genética, o seu potencial, ele possa expressar no resultado através desse manejo, né? Quanto maior a rotação que ele tiver, né? Se você quiser ser intensivo, você tem que trabalhar no rotacionado. Certo. Ou na colheita e fornecimento. Vamos falar, pré-secado. Isso, exatamente. E o terceiro ponto é nutrição. Também fundamental. Se você quer que ele expresse aquele potencial genético que o animal tem, o manejo que você está dando, você tem que ter uma boa nutrição. E aí nutrição, quando eu falo, não é só alimento. Água, a qualidade da água é fundamental. Você lembra, há uns anos atrás, o pessoal ainda tinha água de barreiro? Lembro. E era muito utilizado, né? Hoje em dia o pessoal já tem a consciência que água limpa, né? A água tem que ser de boa qualidade. Né? Até para evitar parasitas, você não tem que estar com vermífugo em cima direto, você não tem que estar manejando direto. E vai mais além, né? O cara fala, antigamente, água na sombra. Exatamente. Então, assim, questão de... Não, agora não é água na sombra. Não, mas aí tem uma questão fundamental. O bovino, ele primeiro vai para digerir ali, quem faz a digestão são bactérias. Certo. E as bactérias têm uma temperatura ideal que elas estão trabalhando e reproduzindo. Que elas têm vidas muito curtas. Bactéria, uma colônia de bactéria é questão de um dia no máximo. Então ela está se desenvolvendo ali. A temperatura ideal é entre 36 a 38 graus. Uma época como essa, por exemplo, que a água chega a 18 a 20 graus, para ela chegar nessa temperatura corpórea dentro do animal, vai demorar um tempinho, né? Então, o ideal é que ela esteja ao sol para ela estar numa temperatura o mais próximo possível da ideal. Que seria... Por isso que no Vale do Araguaia, o famoso São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, ali onde tem uma atividade pecuária muito grande, o pessoal diz que o boi engorda mais rápido do que nas outras regiões de Goiás. Temperatura, né? Temperatura. E eu até anotei aqui. E animais bem adaptados, que é no caso um Nelore, um Angus e tal. Eu até anotei aqui, por quê? Porque isso aí se aplica em qualquer atividade, que é o que? As condições para um bom desempenho. Sim. Nós como humanos, acho que a gente deve medir o quê? Nível de estresse. Porque no nível de estresse, você sabe que o seu desempenho tá... Às vezes você desiste mais rápido, você perde a paciência mais rápido, você toma uma decisão precipitada. Então acho que esse ponto de equilíbrio do ser humano é ver os seus níveis de saúde, como está seu índice de estresse, que aí você está medindo o quê? Quantas noites, quanto tempo você está dormindo, tá medindo por completo. Então, assim, o nível de estresse, eu acho que é um ponto crucial para o humano ver qual que é o desempenho dele. Exatamente. Tanto é que na parte pecuária existe um tema que evoluiu muito nos últimos anos, que é o bem-estar animal. Você não consegue ter um bom desempenho se você vai tocando os animais na base da varada, como se fazia antes. Até a construções dos currais. Os currais já mudaram. Mudou completamente. Já robotizaram agora para ter a cancela automática, para vir empurrando o gado de forma que não tem estresse. E é aquilo que você falou, é genética, mas tem que ter um desempenho de ganho. Às vezes você tem genética, mas tem um manejo errado, você teve uma perca de ganho diária. E a gente sabe que na pecuária hoje tudo está voltado ao peso. Fertilidade das fêmeas, precocidade das fêmeas também. A gente sair às vezes numa fazenda de cria ou recria, ou até mesmo engorda, o tempo de coxo vai determinar muito a lucratividade de quem está pondo no coxo. Sabe que um dia a mais, um boi comendo, é um resultado gigante no final do ciclo. Não, e o animal vai ficando mais zerado, a conversão alimentar dele diminui. Metabolismo. E homem, a gente, com 18 anos você comia 10 quilos de comida, corria um pouquinho ali, metabolizava tudo. O cara ficou 40 anos.
Então a conversão alimentar, que é fundamental, você vai ter que ter um alimento de boa qualidade e um animal em bom estado. Agora, é que pecuária é ciclo, né? Sim. Quanto mais cedo você fizer isso, você converter esse animal em produto, você consegue uma melhor lucratividade. Por exemplo, o boi China. Certo. É um boi de 24. Não tem exigência de uma cobertura de gordura, não tem um acabamento de gordura, então assim, a gente está exatamente. focando em mais carne. Isso. Mais carne, quando eu falo de bois assim, eu tenho um potencial de ganho maior sem um acabamento. Exatamente. Então você é um boi entre 24 a 30 meses, Certo. né? E que você, geralmente o pessoal faz acabamento em confinamento. Certo. Para ter justamente volume de carne aí em torno de 18 e 20 arrobas. E a gente está falando do boi China, tem um aspecto de falar dos dentes, né? Sim, também. 6 dentes. Se o boi então é 6 dentes, é um aspecto de maturidade. Às vezes alguém fala dos dentes aí não entende por que está falando dos dentes do boi, né? Cada era. Da era do boi, então. E aí, Solon, o que eu queria falar? Eu acho que a nossa conversa, cara, está evoluindo e eu tenho muita coisa. A gente vai ter que ter um tempo de qualidade ali só na gente para mim buscar mais informação contigo. Mas se você pudesse definir o Solon para mim hoje, como que você definiria o Solon? Uma boa pergunta. Eu sou uma pessoa, sou um imigrante, né, nordestino, que veio aqui para Goiás e desbravar essa atividade agropecuária. E sou uma pessoa assim, brincalhona, sou muito piadista, né, e realizada profissionalmente, sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu me realizo a cada dia. Vou fazer uma viagem. Há 10 anos atrás, eu ia para o Pará em julho. Passei 10 anos indo para o Pará. Eu rodava 18 mil quilômetros nessa rodada. Pará, Tocantins, Maranhão. Cara, para todo mundo, cara, me falando. Não, para mim aquilo ali era uma experiência fantástica. Conhecia novos lugares, novas pessoas, né? Estava fazendo uma atividade que eu gosto. Ficava na casa, me hospedava na casa dos clientes. Tem um cliente em Colinas, é o Pedro Rocha. Ele tem fazenda no Tocantins e ele tem fazenda no Pará. Cara, pra mim aquilo ali, você faz amizade. É um relacionamento, né? Não é só um cliente, é um amigo. Certo. Né, que você está fazendo ali. Finalmente, falando desse Solon, que a paternidade mudou o rumo da minha vida, né? Imagina, eu estava em Lavras, Minas, né? Uma das principais escolas de agronomia do Brasil, e vim para cá, né? Não porque eu escolhi, não, porque Goiás é bonito e tal, não, é porque o nascimento da minha filha, da primeira filha, Ana Raquel. E quanto pai, eu sou realizado. Então, eu sou feliz no meu trabalho, eu sou feliz porque um dos sonhos que eu tinha era ser pai. Sou pai de 2 meninas, Ana Raquel e a Manuela, e vejo o futuro do que a gente está trilhando, ao mesmo tempo com uma certa preocupação, também com uma certa realização. A humanidade, ela passa por um momento complexo. Você tem guerras, você tem conflitos, você vê o que está acontecendo na Ucrânia e também no Oriente Médio. É preocupante, né? É preocupante. Mas, ao mesmo tempo, você vê exemplos de fraternidade, de união, que também te animam. Mas a humanidade depende muito desse pensamento, eu não sei qual a sua religião, mas do pensamento enquanto o ser humano. Olhar para o ser humano. De repente alguém fala assim, eu vou comprar uma arma para me defender. De repente você está comprando um problema, né? Eu acho que a arma nunca será para matar alguém, será para não morrer. Esse cara que tem uma arma, que ele fala, a finalidade dela é o quê? Não, a finalidade dela é a proteção minha e da minha família. Mas ele tem que ter a consciência muito bem definida dentro dele. Por quê? Porque senão
Quem tem um cano na cintura sabe que fica mais valente, né? O medo fica menor. Então acho que isso. Mas quando a gente tem um amor a pessoas, Solon, eu acho que tudo muda. Que é o você conversando agora e relatando para mim, eu acho que é o que demonstra quem é o Solon. Por que ele vende bem? Por que ele cria um relacionamento? Porque ele tem amor a pessoas. A partir do momento que ele ama pessoas, ele quer saber se o cara está ganhando, se está perdendo, se eu estou cultivando meu relacionamento de amanhã, ou se eu vou perder aquela amizade, se eu estou trocando aquela amizade pelo comissionamento de vendas. Então, assim, eu acho que tudo está em volta do amor, né? Em volta do amor. Eu faço parte do movimento agora de homens, cara, que tem mudado muito. A cada montanha que eu subo, eu volto com um ensinamento novo. É incrível. Que é os legendários. Então, sim, é um movimento que a gente está uma crescente gigante. E eu vejo, assim, que o que ele está proporcionando em crescimento do Júnior homem e o Júnior sacerdote da casa, é inestimável esse valor, sabe? Mas, Solon, então, sim, o que eu gostaria de falar assim? Qual que é os pontos extremos hoje que a gente passa como agricultor? Tanto lavoura, na rotação de cultura, como pecuarista. Quais são os pontos extremos e estratégia de vencer esses extremos? Você poderia me citar já? Os extremos é o seguinte. Primeiro, que a gente enfrentou o ano passado com relação à questão climática. Né? Ali foi um momento que tem gente que fez 2, 3 replantios. Né? Então, tipo assim, e não depende de você. Só depende do clima, a não ser que você tenha um pivô. E mesmo assim a gente, às vezes quando é chuva, água demais. Ou água demais, como aconteceu no Rio Grande do Sul agora. Sul. Então tem coisas que você não está sob o seu domínio. Né? O mercado também não está sob o seu domínio. O mercado, ele simplesmente, através da lei da oferta e da procura, ele vai determinar as condições dele, do seu produto. Ninguém vai botar o preço no seu gado. Arroba do boi. É o que está no mercado dia. É o que está no mercado. É CPE e pronto. Você liga no frigorífico, tem escala? Tem. Quanto que está hoje? É tanto. Preço do dia. Acabou. Então, por outro lado, políticas públicas. Né? É fundamental você... agora, nesse acordo que está no Mercosul com a Europa, a França, principalmente, é contra o acordo, porque se protegendo dos produtos que aqui, lógico, vai ser mais barato do que lá, se protegendo o mercado, o produtor dele, o produto dele, o leite, o queijo, a carne e tal. Então, tipo assim, as políticas públicas para ajudar esse produtor rural a ele desenvolver a atividade dele, produzir riquezas, produzir emprego, produzir renda e tal, é fundamental. Então é isso aí, Solon. Eu acho que a gente precisa de mais tempo. Eu preciso de um tempo de qualidade contigo, que eu acho que você sempre será meu professor. E você sempre seu aluno. Então toda vez que a gente sentar, eu quero extrair o máximo possível da aula. Aqui não foi uma conversa, foi um bate-papo, mas uma aula para mim. Já anotei vários pontos aqui. E assim, eu tenho alguns planos para minha propriedade rural. Eu me vejo como, se eu vivo dela, eu preciso ser eficiente. Porque é dela que vem o sustento meu e da minha família. Se eu fracassar na eficiência dela, eu fracasso no sustento da minha família. Então isso aí a gente leva muito a sério. Assim, a questão de produtividade, do que eu posso fazer. E se a gente errar, não é só a gente que paga o preço. Todo mundo que está à nossa volta, naturalmente, vai pagar o preço também. E aí a gente vamos buscar, mas assim, não vai ficar... Essa conversa eu gostaria já de abrir, isso aqui é a minha intenção. A gente vai buscar, eu quero buscar uma comunidade e levar até você pessoas para você aconselhar. Você é uma pessoa que eu valido qualquer momento. Se precisar contar com a validação minha, você é validado por nós.
Por quê? Porque sou testemunha do seu profissionalismo, da sua capacidade técnica, do seu coração, da sua bondade e da sua eficiência. Eu agradeço. Então, assim, sou grato à sua vida, primeiramente, e está validado. Você está apto a aconselhar qualquer produtor rural de acordo com que ele passe todas as informações necessárias para um bom conselho. Então, é isso. Te agradeço mais uma vez. A gente teve esse tempo aqui maravilhoso. Espero que o pessoal de casa também receba esses conselhos, possa abrir a mente, conhecer um pouquinho o Solon. Depois vai buscar o seu arroba ali no Instagram, seu contato, para buscar mais isso. Então, sou grato aí o Matheus da Rancheiro, ele que também sempre está com a gente, é um amigo em comum que a gente tem. Sim, amigão. Então quero honrar a vida dele também, que a gente sempre está junto aí, o irmão dele trabalha contigo lá. O Lucas. O Lucas sempre está aí presente, ele falou comigo também. E é isso, então a gente está se conectado por pessoas. E a gente é isso que você falou. A gente não deve valorizar sementes, a gente deve valorizar pessoas. Exatamente. Eu agradeço a audiência que o seu podcast tem, é fantástica. Agradeço a oportunidade de falar um pouco da Globo Rural, né? Eu tenho certeza que essa sinergia de pensamentos e atitudes vai gerar um bom relacionamento e bons resultados. Principalmente a gente ajudar as pessoas, né? Você conseguir vender, isso é secundário, mas assim, a gente ajudar pessoas que é o legal da história. E é o nosso propósito. Né? É o nosso propósito. Tá ligado no nosso propósito. Então é isso, obrigado, viu, Solon? Eu que agradeço. Te agradeço demais e satisfação receber você. E aqui, como todo produtor que você passa, é uma segunda casa sua. Obrigado. Você pode passar, trazer família, Obrigado. a gente sentir a paz, olhar para o futuro e falar, cara, ali o pasto verdejante é ali. Né? Então, é buscar isso aí. Essa estrutura aqui é fantástica, muito agradável. Então vamos para cima e vamos estar junto. Então é isso, Agradeço. obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.